Eu trabalho na empresa há 28 anos, né? E eu lembro que quando eu entrei, a gente já ouvia falar desses temas de diversidade, responsabilidade corporativa. Eu confesso que, para mim, na época, era um aprendizado, né? A gente estava tentando entender, a gente via o nosso CEO vindo aqui no Brasil e falar dessas coisas. A cultura da Cummins, nós tivemos um fundador, Irving Miller, que já na década de 60, ele participou junto daqueles movimentos do Martin Luther King, da marcha, e ele falava sempre, pelo que a gente lê, pelo legado que ele deixou, de que a inteligência, o talento não é privilégio de uma raça, né, ou de uma característica. E a gente tem que identificar esses talentos em todos os seres humanos para compor uma força de trabalho diversa, né? E de lá para cá muita coisa evoluiu, né? A Cummins, em 2002, no começo do século, ela instituiu diversidade como um valor e foi aprendendo, e mais recentemente incorporou como inclusão, tá? Então, acho que a pergunta é mais quais os desafios que a gente enxerga, tá? Não vou falar, então, das práticas que nós temos, mas o primeiro desafio que a gente enxerga, eu pessoalmente vejo, é o que foi falado aqui pelo Antônio Lacerda, né, que é a sociedade, né? A gente, dentro da empresa, acho que não só o CEO, mas nós criamos um ambiente onde continuamente nós reforçamos a mensagem do porquê da diversidade, e mais do que a diversidade, porquê da inclusão, como desenvolver a inclusão. Então, eu acredito que através de políticas que a companhia tem, isso vem do nosso conselho de administração, ele cobra do CEO o ambiente e o desenvolvimento da diversidade, né? E o CEO irradia isso, e isso vem em todos os níveis, né? Nós temos políticas globais disso, de diversidade e inclusão. A empresa criou um comitê global de diversidade e inclusão que desenvolveu toda uma estratégia que ela é bem cascateada, né, em todos os níveis, e aqui no Brasil nós aplicamos muito bem, né? Agora, a gente enxerga que a sociedade ainda não chegou lá, né? Ainda, como falou o Lacerda, a gente precisa também sair do nosso interior e desenvolver a sociedade, propagar essas ideias. Nós temos uma iniciativa muito interessante, né, que nós chamamos de Cummins Powers Women. O CPW, onde nós nos associamos com algumas ONGs, né, com a Rise Up, que é uma ONG mundial, e com 2 ONGs aqui no Brasil, para desenvolver o talento de mulheres, de adolescentes, para fazer mentoria com elas, né, para o que a gente chama de Unleash the Power, que é realmente para destravar complexos que existem, destravar conceitos e fazer com que as mulheres nessa faixa etária elas sejam mais assertivas, se autoconheçam mais, né? E se tornem líderes de uma mentoria que nós estamos fazendo de desenvolvimento de liderança com elas, coisas simples, até como falar em público, como se expressar, que cada uma conheça o seu talento. Então, essa é uma iniciativa muito forte, né, para vencer um dos desafios que eu enxergo, que é esse da sociedade. Voltando para dentro, acho que o desafio contínuo, não diria que é um desafio, mas é uma obrigação nossa, manter essa cultura viva e se renovando e não ficar estacionária, como foi falado aqui, né? Acho que todos nós aqui, muitas das empresas, se orgulham do estágio que nós chegamos já, né? Há uma consciência, mas isso é como regar a planta, né? Nós temos que continuar fazendo isso. As lideranças, não só o CEO, tem que mostrar o compromisso, o comprometimento com isso, e ser realmente um exemplo, né? Se disciplinar para ser um exemplo, mas isso não basta, não é? O desafio é como se propaga isso. A alta liderança da Cummins, ela está bem consciente. Para dar um exemplo, o nosso diretor técnico da América Latina, ele é que lidera os grupos de afinidades de mulheres que nós temos, não é? Nós criamos esses grupos já em 2010, 2011, são mais de 10 anos. Manter a média gerência engajada é um
não digo uns desafios, mas é chave nesse negócio, e a gente procura, com isso, promover continuamente eventos, continuamente estar falando da importância da inclusão, da diversidade, continuamente falar com exemplos do porquê isso gera melhores debates na empresa, melhores análises de risco, né, e gera melhores estratégias. Então, promover vários eventos, conferências entre eles, é uma das nossas ações para esse desafio. Outro desafio também a gente mostra sempre que diversidade sem inclusão não leva a nada, só gera confusão, e se a gente quer ter inclusão, a gente tem que gerenciar conflitos, né? Porque diversidade traz conflitos, se a gente admite, se a gente é sincero na ideia de que a gente quer ter ideias diferentes para ter melhores conclusões, a gente tem que administrar o conflito que isso gera, né? Então, um treinamento das lideranças em conflito, e não é só um treinamento de uma tarde, é uma atividade constante, né? De como tirar o máximo proveito da diversidade que a gente trouxe para dentro, de como fazer a inclusão ser efetiva, é um outro desafio que a gente continuamente está lidando.